Olá! Hoje nós vamos fazer um tour no apartamento que ficou famoso no nosso Instagram por causa desse hall de entrada. O apartamento que é diferente porque a cliente pediu uma cozinha fechada e não integrada com a sala, como geralmente os clientes pedem. Além disso, nós temos duas suítes, a suíte que ela usa e a suíte que o marido usa, que também foi um pedido especial dela. Vou mostrar para vocês todos os detalhes desse apartamento. Meu nome é Katia Zak, eu sou arquiteta e esse é o Estúdio Altea. Vou começar explicando um pouquinho do hall de entrada, mas depois vou mostrar as duas suítes que a cliente pediu que fosse cada um no seu estilo. Então a suíte dela é aqueles tons de nude, para quem é amante dos tons de nude, e a suíte dele é os tons de cinza e preto, para quem também é amante desses tons mais industriais. Então lá no finalzinho do vídeo eu vou mostrar todas em detalhe. Como que nós criamos o hall de entrada? A cliente pediu que a cozinha fosse separada do living. Então nós tiramos um pedacinho de parede, nós vamos colocar uma imagem aqui no vídeo, e aí criamos de marcenaria a parte do hall de entrada. Então como que ficou? Essa primeira parede aqui, nós temos uma parede de alvenaria atrás, mas para não ficar uma parede reta logo na entrada, nós criamos esse movimento, que é de fato um percurso que tu cria na entrada. Aqui nós temos o lavabo, que depois eu vou mostrar também, que vocês vão se encantar com o tamanho dele e a funcionalidade que a gente trouxe. E aqui nós temos todo aquele processo que nós sempre gostamos. O banquinho para sentar, né? A gaveta embaixo para trocar de calçado, os ganchos para colocar bolsa, casaco, até um guarda-chuva. E aqui o apoio que nós temos para colocar chaves e contas, correspondências, o que precisar. Nós fizemos a gavetinha embaixo, o puxador embaixo da gavetinha, para que não precisar ter algo também de quina para bater, porque querendo ou não, é uma circulação. E quando nós temos a possibilidade, no hall de entrada nós gostamos de colocar um espelho de corpo inteiro, para dar aquela olhadinha no visual quando chega e quando sai de casa. E para complementar todo esse espaço aqui e ficar confortável, na parede da frente nós trouxemos o papel de parede líquido. Ele é aplicado como se fosse uma massa, mas ele traz essa textura muito aveludada, que fica super confortável para o ambiente. E aí, para a gente trazer esse percurso e manter este livre amplo, já que ele não é todo integrado, nós temos que utilizar de estratégias que mantêm a nossa visão com direção à janela. Então, o que nós fizemos? Nós camuflamos o corredor com um painel, onde nós temos uma porta mimetizada e que também tem um quadro de uma memória afetiva do cliente super legal aqui, depois nós vamos mostrar. E aí assim nós conseguimos manter uma permeabilidade do ambiente. Temos a parte da sala, que tem revestimento natural, mas agora eu quero falar um pouquinho da parte de jantar. Mais um pedido especial dessa cliente. Ela não queria churrasqueira no apartamento. Então o que nós fizemos? Uma surpresinha ali na cozinha que depois eu mostro, mas do lado de cá, para quem tem os apartamentos, sabe que o bloco da churrasqueira ele é muito grande. Então nós pegamos a outra metade do bloco da churrasqueira e revestimos com este móvel de marcenaria, aproveitando ele para utilizar na parte do jantar. Então nós temos a cristaleira em cima, que fica super prático do lado do jantar, e também na parte de baixo, mesmo que pouco profundo, nós fizemos prateleiras. Ela pode colocar pratos em pé, caso ela queira, mas também pode ser para armazenamento. E aí trouxemos essa parte mais decorativa, que é para os vinhos, enfim, para alguma decoração, neste MDF que imita um mármore, traz mais uma textura, traz mais um aconchego para o ambiente. E para finalizar, nós trouxemos a mesa nesse formato orgânico, que fica super bem, já que o ambiente ele é bem linear, assim como a luminária, num tom clarinho, mas também num formato diferente, que além da iluminação direta, ela faz uma iluminação indireta para um momento mais de conforto. E claro que nunca podemos deixar de falar dos detalhes que vão fazer diferença, como o centro de mesa, o adorno de parede, que trazem toda a personalidade para o ambiente. E aí vamos falar da sala de estar. A sala de estar, o pedido era que tivesse uma lareira para momentos mais aconchegantes e que tivesse algo que trouxesse a lembrança da natureza. Então nós trouxemos o revestimento da pedra moledo, que é natural, pedra mesmo, né? No lugar de fazer um painel de TV. Parte de baixo, toda nós fizemos ripada, porque assim ela pode deixar todos os equipamentos aqui escondidos, tem o acesso ao controle remoto, mas não precisa ter nada por cima. Então nós fizemos a lareira e a parte de cima, para quem não conhece, essa é a TV The Frame, então ela é um quadro, né? Então fica aqui imagens de quadro, que também deixa o ambiente mais aconchegante. Também não podemos deixar de falar da iluminação, que
Foi toda pensada para momentos de atenção, momentos de recepção e também momentos de descanso. Então aqui nós estamos utilizando o perfil de LED, estamos utilizando iluminação no cortineiro, assim como uma luminária de piso para aquele momento de leitura de descontração. Neste caso, estamos usando um sofá que não é todo retrátil, tem uma chaise fixa, que foi um pedido da cliente também para ter aquele momento de assistir uma TV, mas que fosse um sofá mais confortável, com linhas mais retas. E sabemos que os sofás retráteis nem sempre têm linhas retas e o pé afastado do chão, que também é uma estratégia que nós usamos para ampliar mais o ambiente. E para fechar com chave de ouro, nós temos essa composição de mesa de centro, que trouxe a ligação com a mesa de jantar e também o conforto. E essa poltrona, que é bem enxuta, gostosa, giratória, que fica super confortável também para receber visitas, para fazer uma leitura e para ficar num momento melhor de descontração. Agora eu vou mostrar o que nós fizemos com a churrasqueira da nossa cliente. Aqui nós temos a cozinha, então, que ficou super espaçosa. Eu vou mostrar como que ela era antes, que ninguém tinha ideia que ela ia ficar tão ampla. E aqui nós temos a parte da churrasqueira. O que nós fizemos? Como também futuramente a cliente pode querer vir a vender o apartamento, aqui no Rio Grande do Sul, se nós tiramos a churrasqueira, o apartamento desvaloriza muito, que nós gaúchos gostamos de um churrasquinho. Então o que nós fizemos? Nós revestimos toda ela e criamos esse nicho, colocamos tomada e nós chamamos ele de nicho do café da manhã, onde ela sempre pode colocar um bolinho, um pãozinho, tem a cafeteira dela com as tomadinhas, deixa passando aqui. Inclusive uma opção que nós temos, ter automação na tomada, quando dá bom dia para a Alexa, ela já passa o cafezinho sozinha. Então nós criamos este volume para a cozinha dela. Qual foi a nossa estratégia de deixar a cozinha ampla, bem espaçosa e confortável? Utilizamos toda a parte de serviço em frente à janela, de forma que não precisássemos colocar armário aqui. Assim nós trazemos toda a iluminação natural para dentro da cozinha. Perceba que eu tô com a persiana quase toda fechada e ainda tá super claro, LED ligada, enfim. E então assim ela fica ampla e mais confortável de usar, além de ter bastante iluminação de bancada, porque é a iluminação que nós precisamos na cozinha, iluminação de serviço. E no lado da frente nós colocamos torre quente, geladeira, despensa, que super importante porque ela é bem espaçosa, já que não temos aéreo do outro lado, né? E finalizamos com essa parte aqui, que também foi um pedido especial da nossa cliente. Quem nunca teve em casa aquele espaço atrolhado de eletrodoméstico que a gente precisa usar, ou então tem que deixar ele lá em cima, ilhado, e fica difícil de usar, a gente acaba desistindo de cozinhar, porque tá difícil o acesso. Aqui nós trouxemos uma parte decorativa para a cozinha, com iluminação, para de fato ter os eletrodomésticos de forma prática, onde ela só precisa tirar, colocar aqui, utilizar e colocar de volta. Ainda tínhamos dado a opção de colocar tomada aqui e ela usar, mas não ficaria tão prático para ela para o dia a dia. Então nós criamos uma parte decorativa, mas que fica muito prática para o dia a dia. E ainda complementamos com gavetões, que ela pode guardar todo tipo de alimento, enfim, condimentos que ela tem. E aí na parte de serviço nós temos todos aqueles elementos que são quase indispensáveis nos nossos projetos. Torneira com filtro junto, então ela tem duas manivelinhas, que uma sai água filtrada e outra natural, dosador de detergente, escorredor de louça, uma cuba super grande, é o tamanho dela, cabe bastante louça. E também toda a parte de embutidos que nós chamamos, né? Lixeira embutida, divisor de talheres que nós adoramos fazer assim no escritório de MDF, ele fica muito mais bonito, muito mais elegante. E algo que nós gostamos bastante de fazer no escritório agora também são as gavetas para as panelas, aonde deixo as panelas, e internamente fica uma gaveta pequena para as tampas. Fica muito mais organizado, dá muito mais espaço e fica mais confortável de usar. Então, aqui também ela tá guardando formas e panelas, mas ainda assim, se não tiver tampas, tu tem mais um espaço para guardar coisas menores. A pior coisa que tem é quando tu tem que pegar uma gaveta e tá tudo assim, né? Um por cima do outro. E aqui a despensa que eu tinha comentado, neste caso ela tá usando como louçaria também. Então ela deixa todas as coisas dela mais práticas aqui. E na parte de baixo nós sempre gostamos de fazer gavetões, porque ele fica mais prático do que tu ficar entrando lá dentro das prateleiras, né? Então dessa forma fica mais fácil. Então a ideia dessa cozinha foi trazer bastante funcionalidade, mas também, acima de tudo, privacidade, porque ela é uma pessoa que gosta de ficar sozinha na cozinha. Então quando a gente pensa na porta mimetizada assim, ela fecha e ela pode cozinhar sozinha, tomar o café da manhã dela, enquanto o marido dela tá ali ou até as visitas. Se ela gosta desse momento mais sozinha, a gente trouxe essa privacidade através da porta mimetizada.
E ainda, no final da cozinha, nós temos ainda iluminação natural entrando, porque utilizamos essa porta para acessar a lavanderia, que é de vidro jateado, ou seja, dá privacidade, mas também deixa fechadinho. E aí aqui temos o necessário de uma lavanderia, né? Lave-seca, um tanque espaçoso com uma bancadinha, e ali a parte do armário, onde a gente guarda vassoura, aspirador, de forma bem reservada, ampla e que não precisa de muito espaço. E agora eu vou mostrar para vocês o nosso corredor, que não é muito grande, mas que nós trouxemos uma memória afetiva para ela, que é a cachorrinha dela, que até quando nós entregamos o apartamento, a cachorrinha ainda estava aqui conosco, fizemos uma lembrança para ela, mas agora já é uma memória afetiva, já é uma lembrança, então para ela tem todo um significado gostoso também de ficar olhando. Então essa é a nossa famosa Vicky, que ficou muito famosa no nosso projeto, muito querida, e nós mandamos fazer essa pintura a óleo dela, né? Representamos num quadro e ficou uma obra de arte afetiva no corredor deles de passagem. Agora eu vou começar mostrando pelo quarto em tons de nude, pela suíte, né? Que nós temos um quarto e um banheiro. Mas antes de mostrar o quarto, eu quero perguntar uma coisa. Tu já me segue lá no Instagram? Lá no Instagram nós sempre postamos os conteúdos antes, a gente mostra os processos, como que acontece e também fazemos vários videozinhos com várias dicas de projeto. Então vamos lá, qual era o pedido da minha cliente? Uma cama bem grande, um quarto todo em tons de nude, mas que fosse bem confortável. Então nós utilizamos de algumas estratégias para que a gente pudesse trazer conforto, apesar de nós estarmos usando uma cor mais crua, uma cor mais fria, como a gente chama, né? Então quais foram as estratégias? Num total, 5 estratégias. Primeira delas, nós trazemos movimento para as paredes. Então, aqui nós trouxemos boss e ris, mesmo que em tons clarinhos e crus, eles trazem mais movimento para o ambiente. Segundo item, nós trazemos formas mais curvas para o ambiente. Neste caso aqui, nós trouxemos esse painel, que é de marcenaria, também imita a pedra, aquele mesmo que a gente usou lá na cristaleira. Então, a pedra vai trazer essa elegância, sofisticação, mas ele está curvo, finaliza com uma iluminação indireta, que também já ajuda, e também traz esse movimento curvo aqui para a mesa de cabeceira, trazendo mais movimento também para o ambiente. O terceiro item é nós explorarmos bastante as texturas. Então, nós trouxemos a textura da pedra ali, nós trazemos a textura do linho para as cortinas, nós trazemos textura de tecido para a cabeceira estofada. Uma parte dela traz essa sofisticação e elegância e outra parte traz o conforto. E algo bem interessante que nós gostamos bastante de fazer nos projetos é trazer a parte das tomadas para cá. Então fica prático, né? E também sempre colocamos uma tomadinha para carregar o celular, para colocar um aromatizador, enfim, durante a noite. E desse lado nós temos 3 coisinhas especiais que nós trouxemos para a cliente. A primeira delas, ela pediu um cantinho que ela pudesse se maquiar, enfim. Então nós trouxemos aqui a cadeira giratória com braço, que fica super bom para ela se maquiar, mas também ela usa como um home office, então eventualmente aqui ela trabalha. E aqui esse espelho, que também no formato dele traz mais movimento para o ambiente, e essa iluminação frontal que é super boa para maquiagem, que faz muita diferença quando tu não tem ela. Então para se maquiar é uma iluminação super importante. E falando em iluminação, né, a quantidade de diferentes de iluminação que nós temos nesse dormitório. Nós temos uma iluminação de serviço, porque ela é para maquiagem. Nós temos sanca iluminada, que é para o conforto. Nós temos iluminação geral, nós temos iluminação indireta na cabeceira e ainda os pendentes que também trazem esse momento de conforto. E o último item que nós trouxemos movimento para este dormitório foram as ranhuras que nós desenhamos nas portas e gavetas. Então nós temos da cintura para baixo um movimento neste dormitório, além dos puxadores que nós desenhamos e trouxemos um formato um pouquinho diferente. É um roupeiro não muito grande, a pedido da nossa cliente, que ela comentou que ela está numa fase mais minimalista, assim como os tons de nude, né? Trazem esse ambiente mais minimalista. Então nessa parte que é um pouquinho mais profunda, nós trouxemos os cabides e maleiro e as gavetas bem espaçosas. E nessa parte que é um pouquinho menos profunda, por questão da porta, nós trouxemos a parte de sapateira e de prateleiras. E para finalizar com chave de ouro, nós tínhamos que colocar a TV, que era um pedido dela, mas não queríamos perder espaço de armazenamento. Então nós criamos essa porta, que inclusive está vazia. Ela me comentou que não teria muita coisa para guardar, mas é um ótimo espaço para guardar malas, ou até coisas que tu não quer que ninguém saiba que tu tem, porque querendo ou não, ela está camuflada em um painel de TV. E agora o banheiro da suíte, que está igual ao dormitório, em tons de nude e nos mesmos formatos.
Nós mexemos em todo esse banheiro. Ele veio com um revestimento, com uma pedra, uma cuba e nós trocamos tudo. Por que, Kati, que trocaram tudo? Nós queríamos trazer um revestimento diferente e também nós fizemos algumas intervenções que fazem muita diferença no dia a dia. Quais são elas? A primeira, nós trocamos o registro do chuveiro para o lado oposto. Geralmente as construtoras entregam o registro embaixo do chuveiro. Nós trocamos para cá, porque assim ela consegue ligar o chuveiro sem estar embaixo, sem se molhar, e isso é muito prático. Nós também pedimos o nicho embutido, que traz muito espaço, deixa eu entrar aqui, traz muito mais espaço para o box e deixa as coisas mais organizadas. E também o ralo oculto. Nós subimos um pouquinho o piso e fizemos um ralo que fica mais bonito, mais elegante para o banheiro do que aqueles ralos em metal. Outra intervenção que nós fizemos, puxar alguns pontos elétricos, neste caso para o toalheiro aquecido. Este aqui é um item que depois que tu tem, tu nunca mais deixa de ter. Além dele deixar as toalhas sempre secas, não tem aquela umidade, fica quentinha para depois do banho, que no inverno, principalmente aqui do sul, é um ganho na vida. E aí vamos falar da parte mais funcional do banheiro, né? Nós trouxemos aqui pro lado da bancada um revestimento diferente, tanto embaixo quanto em cima. Não fizemos o armário até o teto, porque ficaria muito alto, não daria para usar de qualquer forma. E aí, para ser esse espelhão, trazer bastante amplitude, nós trouxemos os armários embutidos, né? Para colocar os cosméticos dos dois lados. E a parte do meio nós trouxemos o espelho também com iluminação frontal para uma maquiagem e que traz o mesmo formato do dormitório. Aqui na bancada, a nossa torneira monocomando, que é super elegante, uma cuba bem grande que pra mulherada aí que lava o rosto, faz as coisas aqui, e a gente sabe que até o cabelo às vezes a gente dá uma lavada na franja pra escovar, então a cuba grande é boa. E aqui a parte de baixo do móvel, ela tá no mesmo tom do dormitório. Ela tem tule embutida, né, pra roupa suja, ela tem as gavetas. E para finalizar todo este banheiro, como ele tá nos tons clarinhos, como ele tem um revestimento com bastante trabalho, nós trouxemos o quartzo branco, que ele vai ficar bem clean, vai combinar com a cuba e vai deixar o banheiro elegante e aconchegante. E agora para os amantes dos tons escuros, sejam bem-vindos ao dormitório masculino deste apartamento. Mas, Kati, por que cada um tem sua suíte? Bem resolvidos, casal bem resolvidos. Eles estão numa idade que já tem cada um a sua individualidade, eles preferem cada um ter a sua particularidade, mas quando querem, temos cama de casal nos dois dormitórios. A dele é um pouquinho menor, porque sempre um dormitório é menor do que o outro, né? Mas nós utilizamos uma cama de meio casal aqui para ele, onde nós trouxemos cabeceira estofada em toda a volta, aqui atrás do travesseiro também ela é estofada, só que ela é mais baixinha, em couro caramelo, porque o couro caramelo combina muito bem com os tons escuros. E por que toda estofada, né? Porque ali a pessoa que for deitar daquele lado pode se encostar e não se encosta no gelado da parede. Trouxemos a iluminação indireta na cabeceira e vocês vão ver que aqui, além das formas arredondadas, nós utilizamos bastante formatos que trazem movimento também, porque é um quarto escuro. Ele é diferente do quarto nude. O quarto nude ele é clarinho, ele é elegante, mas ele não deixa de ser um pouquinho frio. Aqui, além dele ser uma cor mais escura que pode fechar o ambiente, ele também tem esse processo de ser o tom frio. Então a gente traz o movimento nos formatos. Então nós temos marcenaria todo em tons de cinza e nós jogamos alguns tons verdes também, porque o verde combina super bem. Temos o espelho de corpo inteiro, mesmo que um pouquinho longe do roupeiro, mas um espaço gostoso que a pessoa pode ficar de longe e se enxergar. De novo, né? Num formato arredondado, com uma textura no fundo com movimento. A janela, que traz bastante iluminação natural, e logo ao lado da janela nós trouxemos essa super bancada, porque ele, o nosso cliente, trabalha home office. Então, é importante que ele tenha um espaço mais amplo. Então nós temos a bancada, mandamos fazer um kit todo personalizado em couro caramelo para ele também, para ele trabalhar, se identificar bastante com o ambiente. E também nós finalizamos essa bancada com a parte mais arredondada. E aqui, para trazer um pouquinho mais de conforto também, nós trouxemos um painel onde ele pode colocar os recadinhos, assim como fotos da família e tudo mais, aquelas coisas mais afetivas. E ainda a prateleirinha, que a minha sugestão era uma plantinha, vamos ver se em breve eles vão colocar. A essa parte aqui, nós trouxemos de novo um pendente, até vou girar para vocês verem, ó, que são 2 círculos, né, de iluminação, e que também estão iluminando a nossa mesa de cabeceira, que é pequena, verdinha, mas que serve para armazenar e não deixar aquela baguncinha aqui em cima da mesa de cabeceira, né? E não deixamos de ter a parte dos interruptores e da tomada, que é super importante ter do lado da cama. Da mesma forma que dela, temos uma parte mais profunda, onde colocamos o cabide, e a parte menos profunda, com sapateira, gavetas e prateleiras. De novo, formatos arredondadinhos, puxador cava, trazendo personalidade.
Agora eu vou mostrar o banheiro, que também tá a cara do dormitório. As mesmas intervenções do outro banheiro, trocando todo o revestimento, trocamos o registro de lado, nicho embutido, toalheiro aquecido, nos mesmos scripts para trazer o conforto. Qual é a diferença? Todo escuro, né? Então, como ele não precisa de tanto cosméticos, maquiagem, nós trouxemos para essa parede um revestimento que é escuro, inclusive mais escuro do que o outro revestimento, porém ele tem todo esse movimento. E ajudando esse conforto, além do espelho redondo, nós iluminamos ele, assim traz uma leveza. Este armário, ele é um pouquinho menos profundo que o dela, por questão de espaço do banheiro, de novo, né? Então, o que nós fizemos? Nós trouxemos, de novo, uma cuba bem grande, né? Porque, diferente da mulher, o homem não precisa desse espaço para o cabelo, mas o homem, geralmente, quem nunca, né? Tem aquele monte de água em cima da bancada. Então, aqui, nós já colocamos uma cuba grande para isso também. Todos os metais em preto, granito, preto São Gabriel escovado, polido no banheiro, o preto, eu nunca indico, porque fica as gotinhas de água, a gente fica enxergando quando elas secam. Então, o escovado é bem, uma indicação muito boa. Parte de baixo, basicamente igual dela, nós temos a tura de roupa suja. E toda a marcenaria dele nós trouxemos no tom de verde, já que todos os outros itens estão no tom de preto. Então aqui a gente já pode ver várias estratégias que nós utilizamos para deixar mesmo os ambientes pequenos e escuros bem confortáveis e receptivos. Agora eu vou mostrar o menor lavabo que nós já projetamos no escritório. Ele é quase o mascote do escritório, de tão pequenininho que ele é, mas como ele ficou confortável e funcional. Mas antes de mostrar, não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos, comentar, ativar o sininho, porque nós postamos vídeos de todos os tours dos nossos apartamentos. Esse lavabo tem 1 metro por 1,5, ele é bem pequenininho. O que nós fizemos? Nas paredes, nós trouxemos um papel de parede, que ele é bem leve, mas que ele traz uma textura gostosa para o ambiente, até porque tende a tu te raspar um pouquinho nas paredes de um ambiente pequeno, então assim tu não te machuca também. Nessa parte aqui, reparem o tamanho da cuba. Ela não é muito profunda, porque de fato é só para lavar as mãos, mas nós fizemos ela um pouco mais ampla na largura e também aqui para trazer um pouquinho mais de personalidade. A parte dos metais nós trouxemos no dourado escovado, um pouquinho mais escuro também. E aqui nós finalizamos com um espelho de corpo inteiro, que sim, nós conseguimos dar aquela olhadinha no visual, mas de um formato orgânico e também com iluminação, para não ficar aquela coisa tão rígida de formas afiadas dentro do banheiro. O que nós fazemos, né? Com tudo que nós precisamos utilizar no banheiro, nós trazemos uma funcionalidade, mas também um charminho. Que foi o caso do porta-toalhas. Nós trouxemos uma serralheria lá, trazendo uma personalidade, trazendo esse movimento. O espelho vem de uma ponta, o toalheiro vem de outra. E para finalizar, um quadro super grande. Para quem acha que banheiro pequeno, ambiente pequeno, a gente não pode usar, depende. Quando a gente escolhe bem a arte, o formato dele, aonde ele vai ficar, ele vai trazer uma elegância para o ambiente. Então, neste caso, o único elemento decorativo sem funcionalidade, a não ser a decoração, é o quadro. Então, a gente traz ele bastante imponente. E finalizamos o tour nesse apartamento de 120 metros quadrados. Parece até maior, já que a gente pensou em todos os cantinhos bem planejados. Próximo tour, nós vamos fazer numa casa que entregamos, que é toda em tons de cinza e preto. Para quem ama, não perde o próximo vídeo no canal. E não deixem de nos seguir no Instagram, porque lá nós mostramos todos os vídeos, todos os processos, trazemos bastante dicas e mostramos inclusive os feedbacks dos nossos clientes.